Hello! Hello, gatinha! Olá, Geisa, Bruna, tudo bem, meninas? Tudo certinho? Boa noite! Boa noite. Geisa, eu tenho um áudio pra te responder. Eu não esqueci, tá? Mas eu vou responder. E aí, tudo bem? Tudo bem, Geisa? Como é que tu tá? Esperar o pessoal ir entrando. Hoje eu tô tomando um cafezinho. Como é que tá a vida aí? Deixa eu até... Oi, Alana, tudo bem, meu amor? Ah, para, não acredito. Jesus, então eu preciso responder o mais rápido possível esse áudio, né? A gente precisa conversar, né? Eu sei, eu tenho autorresponsabilidade e eu sei que eu estou te devendo algo. Fica tranquila que a gente vai conversar. Depois dessa, agora é questão de correr. Vai ter sorteio de pão, olha, Gabi. Ó, gostei, Gabi. Eu gosto de... Sempre, quando eu faço workshop, quando eu faço um encontro, eu sempre gosto de dar brindes. Vou fazer um pão para quem estiver comigo no dia 13. A gente vai ter o pão para comer lá, porque o Senhor já me deu uma direção e nós vamos ceiar juntas. Nós vamos fazer uma ceia juntas, porque acho que nada mais maravilhoso do que a gente fechar esses 12 dias ceiando. Porque serão 12 dias comendo e bebendo dele, né? E aí eu quero fazer uma ceia. Então eu vou sortear um pão. Quem é que vai querer um pão? Eu vou fazer, tá? Eu vou caprichar nesse pão. Tá bom, meninas? E seja bem-vinda. Você envia o aviãozinho aí, você bem blogueirinha. Manda esse aviãozinho aí, convida. Às vezes você nem sabe para quem você tá mandando, você não teria ideia. Pensa que a pessoa não vai entrar e de repente a pessoa entra e era aquilo justamente que ela precisava ouvir. Tá? Ó. Então, Sueli, a fermentação natural é como o kefir, a gente dá isca, se você não quiser fazer todo o processo da fermentação do zero. Se você quiser, eu posso ir juntando e te dar uma isca no dia do nosso encontro, né? Ei, vamos dar um nome pro nosso encontro? Eu acho que seria muito legal a gente pegar e dar um nome pro nosso encontro. Então manda um abraço pra ele, Geisa. Que bom que ele tá gostando. E hoje é um tema maravilhoso, né? Na verdade, é a continuação de tudo aquilo que a gente já tá fazendo, né? Falando, né? Uma coisa tá ligada na outra, né? Boa noite, Nai! Que bom! Sol, meu amor, tudo bem? Ó, as de sempre, isso que eu gosto, ó. Estão ali todo dia. Não quer perder nada, né? Hoje tô tomando um cafezinho. Ó, mas já é 7h06. Ah, que legal, Geisa. Já é 7h06. Eu acho que a gente já pode começar. Vou orar pra gente iniciar. Eu acho que eu tenho um testemunho para compartilhar sobre a autorresponsabilidade, né? De algo que realmente Deus me chamou mesmo, sabe? Aqui, ó. Vem cá, Sinara. Chega desse lugar de vítima. Vem cá assumir a tua responsabilidade. Eu costumo falar que a gente foi chamada para ser a protagonista da nossa história. Não a vítima, mas a atriz principal. E é eu e é você. Entende? Deus não chamou outra pessoa para viver a sua vida. Não tem problema, Alana, não tem problema, vai ficar gravado. Se você não puder assistir tudo hoje, assiste amanhã, fica tranquila.
Oi, Cláudia, meu amor. Ai, que alegria te ver. Sinto saudade de ti, Cláudia. Muita saudade. Toda vez que eu vejo o teu nome, que eu te vejo nas redes sociais, eu lembro daquele dia, nós duas lá na Resgate. Com o Salmo 139. Mas amém, vou lá orar, tá bom? Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui novamente reunidas para aprender de ti. Obrigado por tudo que o Senhor já nos proporcionou desde o primeiro dia. Hoje nós estamos no 5º dia e nós estamos aqui, Pai, prontas, de coração aberto, esperando para receber a comida de hoje, o maná do dia. E é aquele maná, é o suficiente, é aquilo que nós precisamos para hoje. Então, Pai, nós entregamos agora o controle do nosso coração, da nossa mente. Nós silenciamos agora todas as vozes de fora, da distração, da preocupação. Pai, em nome de Jesus, tudo que tentar se levantar para que a gente se distraia naquilo que a gente vai aprender hoje, nós já encerramos agora qualquer tipo, Pai, de levante, qualquer tipo de plano, seja frustrado agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos que só o teu nome, só a tua presença, só o teu Espírito Santo é bem-vindo aqui. Pai, enquanto nós vamos aqui conversar, que o Senhor toque em cada coração, porque eu vou estar falando aqui, mas eu sei que o Senhor vai falar exclusivamente. O Senhor vai falar vai ser personalizado para cada coração. Eu sei que cada uma vai receber a porção que ela precisa para hoje. E nós te agradecemos por isso. Guarda tudo que leva o nosso nome, o nosso sobrenome. Guarda a nossa casa em segurança. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Então, vamos lá. Enquanto isso, as meninas vai... Ah, sério, Sol, tá ruim, Mas em nome de Jesus, eu declaro que a internet vai ficar perfeita e você vai conseguir assistir tudo em nome de Jesus. Então, vamos lá. O tema de hoje, então, é autorresponsabilidade. Alguém aqui já ouviu falar desse tema? Já estudou, já já buscou algum tipo de referência sobre isso? Vão falando comigo, vocês estão muito quietinha. E ele é a continuação de tudo aquilo que o Senhor está construindo, né? É uma construção. Nós estamos aqui, claro que 12 dias não é o suficiente, claro que não. Mas cada dia o Senhor está trazendo um entendimento, um princípio, porque se nós entendermos o princípio e tivermos consciência daquilo que precisamos mudar na nossa vida, aí a autorresponsabilidade vai colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Porque do dia 1º até ontem, o Senhor trabalhou fundamentos muito profundos na nossa vida. E são fundamentos que a construção não pode continuar se esses fundamentos não forem bem alicerçados, não forem bem construídos, bem aprofundados. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Em outubro do ano passado, olha que coisa mais linda isso aqui. Em outubro do ano passado, eu estive em Portugal e eu conheci uma amiga que a gente se conhecia só online, que nós estudamos juntas. A gente faz a escola da Bethel junto, uma escola ministerial. E semanas antes, eu estava com o Senhor no meu secreto e ele começou a falar algo para mim. E eu comecei a anotar e ele falou assim: Nara, você é uma mulher como uma árvore, com muitas raízes, mas muitas raízes e profundas. E ali eu chorei muito e fui muito ministrada pelo Senhor, porque eu estava entendendo que todo esse processo, que por muitas vezes parecia para mim ser muito longo, muito demorado, mas na verdade, quando Ele está mexendo nas nossas raízes,
A gente não tá vendo nada, porque não é pra cima, é pra baixo. É exatamente como essa árvore aqui, ó. Antes dela aparecer aqui, cheia de fruto, isso aqui aconteceu primeiro. Então, pode ser que na tua vida pareça que nada está acontecendo, parece que quanto mais você faz, mais caminha com Cristo, mais você busca conhecimento, parece que nada muda. Mas eu quero te dizer, eu tenho certeza que a tua estação é a estação de firmar raízes, de estender as raízes. Sabe por quê? Porque quando essa árvore começar a aparecer e dar frutos, ela não vai se perder. Imagina se ela tivesse uma árvore desse tamanho, tivesse uma raizinha curta. Qualquer pedrada ali, essa árvore iria se estabanar no chão. E tem uma frase que diz, né, que só leva pedrada a árvore que tem fruto, né? Então, se a gente tá levando pedrada, fica tranquila, é porque você tá dando fruto. Então, eu fui para Portugal e ela disse, amiga, eu tô voltando a pintar e eu fiz um quadro para você que Deus me pediu para fazer. E aí tem aqui, né, as anotações, ela botou ali, eu estou no barco, confia, Sinara. E ela botou a data, né, 11 de outubro ali, de 2025, foi quando ela pintou. E quando ela me deu esse quadro, eu pensei que eu ia infartar. Eu falei, o quê? Aquilo que Deus falou comigo há pouco tempo atrás, o Senhor usou uma pessoa que não sabia de nada para desenhar exatamente aquilo que Ele tinha falado de mim. Então, ó, se vocês quiserem, dê print nisso aqui. E olhem, toda vez que você quiser desanimar, se você quiser se entristecer, ou que parece que nada está acontecendo, lembre-se que primeiro Deus mexe nas raízes. E eu não sei nem por que eu comecei com isso, mas essa é a introdução de hoje. Então vamos lá. Autorresponsabilidade. Já tá falando autorresponsabilidade. Então, não é responsabilidade do outro, é auto, é minha. Quando eu vou buscar o conhecimento, é autoconhecimento. É eu buscar o conhecimento para minha vida, para entender como é que estão as minhas emoções, para entender como é que eu ajo, por que eu me torno muitas vezes reativa, por que certas situações mexem tanto comigo, eu entro em descontrole, por que eu não consigo romper em certas áreas da minha vida. Então, o autoconhecimento vai fazer eu entender cada uma dessas coisas, cada área da minha vida. E enquanto eu achar que alguém é culpado ou responsável pelo meu problema, eu nunca vou conseguir sair desse lugar e entrar num lugar de autorresponsabilidade. Então, é algo muito importante. E aí eu quero começar falando sobre o que não é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade não é culpa, não é peso, mas é poder, é governo. Então, por exemplo, tem pessoas que elas conseguem enxergar o que aconteceu na vida, o que já fizeram, o que já falharam, e elas entram num lugar de culpa. E aí a culpa, ela não é de Deus, porque lá como nós lemos em Isaías 53 ontem, fala que Ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, nossa culpa, tudo. Então se Jesus já levou sobre Ele a nossa culpa, por que a gente ainda se culpa tanto? Por quê? Porque nós não entendemos que não é sobre culpados, mas é sobre responsabilidade. Porque existe um abismo entre culpa e responsabilidade. Porque quando eu me sinto culpada, eu paraliso. Eu simplesmente paro e vivo naquele lugar, me culpando, sabe? Reclamando, murmurando e parada. E a vida segue, mas a minha tá parada. Agora, quando eu entro num lugar de autorresponsabilidade, o que eu faço? Eu olho para aquela situação que talvez eu causei e eu digo assim: Senhor,
eu reconheço que eu errei aqui, eu me arrependo, porque o primeiro passo é reconhecer. Você precisa reconhecer que erra. Você precisa reconhecer que falha. Você precisa reconhecer que excedeu o limite. Você precisa reconhecer que talvez usou da tua autoridade de mãe além do que precisava. Porque não é porque eu sou mãe que eu posso tratar e fazer o que eu bem entender. Eu posso fazer? Claro que eu posso. Mas e as consequências? Eu tô pronta para lidar com as consequências daquilo que eu tô fazendo? Então, autorresponsabilidade é você pegar aquilo, olhar, identificar, se arrepender e dizer: pai, agora vem comigo aqui, entra no barco e vamos juntos, porque eu preciso de ti para arrumar essa bagunça. Tá dando para entender o poder da autorresponsabilidade? Porque às vezes a gente entra num lugar de culpa e a gente se afasta de tudo e de todos. A gente acha que aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, nem para nós tem validade. Aquele erro que eu cometi, nem a cruz é capaz de perdoar. Nem a graça é capaz de alcançar. Tá vendo que quando a gente entra num lugar de culpa e a gente não quer, não aceita nada além do que culpa. Eu sou culpado, eu sou culpada. Não. Um dia Deus falou comigo assim, porque Deus é muito didático. E eu gosto porque ele me explica algumas coisas bem didáticas e que aí a gente consegue entender melhor. E um dia ele falou assim pra mim: filha, você é mãe, você foi e limpou a tua casa. Ok, limpou a tua casa. Você foi lá, o teu filho veio, bagunçou, sujou aquilo que você tinha acabado de limpar. O que é o certo nessa ocasião? Você ir lá limpar novamente sem falar nada pro filho e deixar e vida que segue? Ou você chamar ele e dizer assim: filho, vem cá, a mãe já limpou, agora vai lá, pega a vassoura, pega a pazinha e eu vou te ensinar a limpar. Deus, com a gente, ele faz a mesma coisa. Porque a cruz, ela já fez tudo por mim. A cruz já limpou, já perdoou, já rasgou a dívida, já arrancou da mão do diabo a promissória no meu nome. Ele já fez tudo. E ele não vai fazer de novo, porque precisou ser feito uma vez. Ele precisou morrer uma vez. Então agora, quando eu entendo a autorresponsabilidade, eu olho para ele e digo assim, ó: pai, eu fui lá e abri a porta que tu já tinha fechado, eu entreguei, eu concedi ao diabo de novo autoridade, eu dei para ele uma autorização novamente para mexer na minha vida. Só que assim, pai, agora eu identifiquei, eu me arrependo, e agora, pai, me ajuda a arrumar essa bagunça. Ele não vai fazer por você de novo. Ele não vai lá olhar a bagunça de novo. Ai, tadinha da Sinara, né? Se enganou ali, errou. Eu vou lá arrumar pra ela de novo. Não. A cruz, ela é uma verdade e ela tá disponível. Até você aprender e não errar mais. Mas a graça, ela é infinita. Então, use daquilo que Deus já concedeu para você. Então não adianta esperar que Deus faça por você, porque às vezes as nossas orações é assim: ai, Senhor, faz por mim, me ajuda ali. Ele vai te ajudar, mas não vai fazer por você. Então, autorresponsabilidade é entrar nesse lugar em Deus. É você, primeiro, como eu disse, grava isso, identificar, se arrepender e vida que segue. É dizer, às vezes você se enfiou numa dívida. Às vezes você se enfiou em coisas que talvez você diga: meu Deus, não tem mais jeito pra mim. Claro que tem. Eu vou te dizer pra uma coisa: a única coisa que não tem jeito é pra morte. E se você tá viva, é porque Deus ainda tem algo contigo. E tudo que Ele quer é que você acredite que Ele quer te ajudar. Tudo que Ele quer é que você creia que a cruz te dá esse acesso a fazer tudo de novo, a limpar o que foi bagunçado e nunca mais abrir essa porta.
Só que Jesus, ele não vai fazer isso por nós. Ele vai estar contigo em toda a caminhada. Então, quando você tiver que ir lá, voltar o caminho e pedir perdão, não é Deus que vai lá pedir perdão por você. Mas ele vai estar contigo, como ele esteve comigo em cada caminho de volta. Cada caminho não, o caminho. É um caminho de volta com vários, que naquela caminhada, vários lugares eu tive que parar para consertar. Eu precisei encerrar ciclos. Uma pessoa autorresponsável, ela encerra ciclos. Eu precisei voltar em cada lugar que eu saí sem o ciclo ser encerrado em honra. Então nós precisamos entender que tudo isso vai nos fazer o quê? Acessar tudo que é nosso e que já está pronto. Tá dando para entender? Tá dando para entender, meus amores? Então, autorresponsabilidade não é culpa, não é peso, é poder, é governo, é olhar para aquilo e aquilo não te governar mais, mas você dizer assim, ei, até aqui eu me deixei ser iludida, eu me deixei ser enganada, mas agora eu quebro essa parceria com o engano e faço agora a parceria com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 5. Autorresponsabilidade é quando eu paro de terceirizar a minha vida. A culpa, a dor, o passado, e assumo, mesmo que não sendo responsável pelo que fizeram comigo. Então, assim, autorresponsabilidade é você assumir o controle da tua vida. O controle é você acessar, pegar de volta a chave do teu coração que você entregou para todo mundo. Você deixou todo mundo acessar o teu coração. E às vezes você está negando esse acesso a Jesus. Jesus está lá. Eis que bato a porta. Ei, eu estou à porta e bato, aquele que ouvir e abrir. Ele está ali todos os dias pedindo acesso para o teu coração, batendo. E o teu coração já está tão arrebentado que você não tem deixado ele entrar. Você tem ouvido dele, você tem ouvido falar do Senhor, mas você não tem deixado ele entrar para consertar a bagunça. Tudo muda quando entendemos isso, exatamente, Nai. Então, eu sou responsável pelo que faço a partir disso. Então, Sinara, o que você quer? Qual é a vida que você quer viver? Você quer passar a vida inteira remoendo? A vida inteira lambendo a ferida? Você quer passar a tua vida inteira correndo em círculos, igual um cachorro que corre atrás do rabo? Ou você quer encerrar isso e viver algo novo? Porque o novo de Deus está só te esperando. Sabe aquele filho pródigo? O pai esperava ele todos os dias naquele portão. Todos os dias. E o pai todo dia lá. Até que um dia ele viu esse filho voltando, arrependido. E ele disse assim, ó, eu não sou digno. E eu vou ficar lá como um servo teu. E o pai disse, negativo. Você é meu filho. Eu tenho vestes novas. Eu tenho um anel para pôr no teu dedo, que naquela época representava o que? Identidade. Eu tenho vestes novas. Ele foi lá e disse assim, não, pode preparar a festa. E pode colocar sandálias nos pés dele. Então você acha que depois de muita bagunça que você fez, que o teu pai não te espera de braços abertos todo dia? E tudo que ele quer é que um dia ele possa começar a ver lá longe. Mas ele começa a ver lá distante alguém vindo. Ele fala, ó lá vem ela, lá vem ele. E tá tudo pronto te esperando. A festa tá pronta. E o pai só espera para que você venha. 5 pilares da autorresponsabilidade. Assumir o controle da sua vida. Assumir o controle. Isso é tua responsabilidade. Enquanto eu culpo o marido, os pais, a infância, a falta de oportunidade, eu continuo presa.
Deixa eu aqui abrir um parênteses e falar um pouquinho como que eu vivi esse processo da autorresponsabilidade. Foi muito forte pra mim. Esse processo da autorresponsabilidade, como que aconteceu? Eu tive um momento em que eu queria ir pra academia, eu sabia que... Ai, gente, era aquele efeito sanfona, emagrecia, engordava, tomava remédio de emagrecer, e aquela loucura toda. E aí, eu sabia que de uma hora ou outra eu ia ter que fazer o que era o básico. Cuidar da alimentação e exercício físico. E aí, um dia eu decidi. E agora em janeiro fazem 4 anos dessa minha decisão. E aí eu lembro que quando eu realmente me inclinei para essa decisão, porque eu pedia pro meu marido ir comigo, eu já tinha começado e cancelado o plano na academia umas 3, 4 vezes, só pagando multa. Meu marido queria me matar. Eu lembro que essa última vez ele falou assim: amor, é a última vez que você faz plano. E eu vou pagar multa, porque eu não vou pagar mais multa. Porque então faz mensal, não faz plano. E aí eu lembro que eu olhei e falei assim, ó, sabe de uma coisa? Não adianta mais eu culpar o meu marido, responsabilizar o meu marido por uma coisa que é eu que tenho que assumir a responsabilidade. Eu vou precisar fazer por mim o que ninguém pode fazer. E ali foi... E como que aconteceu? Fazendo. Não adianta eu ter o entendimento, não adianta eu ter consciência daquilo que eu preciso fazer e continuar parada. Lembra que eu falei? Uma fé sem ação, ela é uma fé morta. E conhecimento sem ação é a mesma coisa que você não tivesse aprendido nada. Então eu quero te dizer que é lindo, é maravilhoso a gente entender, a gente pode se emocionar, a gente pode chorar, pode ser maravilhoso. Mas se eu não botar isso em prática, não vai mudar nada. E eu vou te dizer, é muito mais frustrante quando você traz uma verdade para a tua consciência e você continua no mesmo lugar. Então não faz isso com você. E a primeira pessoa que precisa entender e se posicionar é você mesma. Você não pode fazer as coisas esperando que alguém te acompanhe, que alguém faça contigo. Não. Você tem que ser a sua melhor companhia. Você tem que gostar de sair sozinha também. Eu lembro que eu não fazia nada se eu estivesse sozinha. Nada. Nada. Eu tinha vergonha de entrar nos ambientes. Eu tinha vergonha de chegar nos lugares. Vergonha, olha, coisa do diabo. Porque aonde que entrou a vergonha? Lá no Éden. Quando eles pecaram, o que eles fizeram? Eles correram e se esconderam. Sentiram vergonha. Por quê? Porque se sentiram sujo. E eu sinto vergonha porque eu ainda não recebi por completo tudo aquilo que Deus tem para mim, a graça que me basta para tudo. Quando eu recebo esse amor, essa graça, esse favor imerecido, nada me para. Nada me para. Porque é algo sobre eu e Ele. E as pessoas não têm. Sabe, a autorresponsabilidade faz você olhar pro outro, que às vezes tá te criticando, tá te julgando, você olha pra ele e diz assim, mas deixa, ele nem sabe o que tá acontecendo na minha intimidade. E ele nem tem. Sabe como que você olha pra essa pessoa? Você olha e diz assim, ó, ele não tem a obrigação, ou ela, né? Ela não tem obrigação de entender o que Deus tá fazendo na minha vida. Ela não tem obrigação disso. Quem tem que entender e se posicionar e caminhar sobre isso sou eu. Então, eu assumi ali o controle da minha vida, que eu tinha colocado na mão do meu marido, mas na verdade é mais fácil culpar alguém. Por quê? Porque nós somos muito bons em dar desculpas. Como a gente é bom em dar desculpa? Muito bom em dar desculpa. Enquanto eu arrumar desculpas ou culpados, eu vou continuar no mesmo lugar. Ó, a Anai falou, não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. É a responsabilidade. Mude a história. É isso. A Ângela botou aqui, vergonha de chegar nos lugares sozinha. Olha só. Isso acontece, Ângela, porque a gente não sabe quem a gente é.
E porque muitas vezes ainda por trás está escondido algo que a gente ainda está desconhecido para nossa consciência. Mas muitas vezes era o quê? Porque a gente tem vergonha do que podem pensar, tem medo de ser julgada. Ei, é uma raiz muito, sabe? É uma linha muito enraizada. Muitas coisas podem estar por trás. Mas isso que eu acabei de falar pode estar muito ligado a isso. E eu vou te dizer, a raiz disso tudo, a ferida, é a rejeição. A rejeição é o grande mal. É o que nos faz mais paralisar. Então vamos seguir, que já é 7h30. Os 5 pilares da autorresponsabilidade. 5 pilares. Assumir o controle da própria vida, como nós conversamos. Autorresponsabilidade é dizer: isso me feriu, mas não vai mais me governar. Isso me feriu, mas não tem mais o poder de ditar o que eu faço e eu deixo de fazer com a minha vida. Parar de se colocar no lugar de vítima. Lembra que eu falei? Nós somos a protagonista, não somos a vítima. Nós não somos a vítima. Nós somos a atriz principal. A vítima, ela sempre pergunta: por que isso aconteceu comigo? Agora, a mulher autorresponsável, ela pergunta: o que eu posso aprender com isso? E fazer diferente. Olha a diferença. Enquanto uma tá presa naquela dor, querendo uma justificativa. Eu quero entender por que fizeram isso comigo. Por quê? Porque a ferida da injustiça tá ali. Porque existem 5 feridas emocionais da nossa infância. E uma delas é a justiça. A injustiça. Então é injustiça, rejeição, abandono, traição. E tem mais uma que eu já vou lembrar. Se alguém lembra, bota aqui pra mim. Então, olha a diferença. Uma tá presa na dor, a outra tá pegando aquilo ali. Peraí. O que fizeram? O que eu posso aprender com isso aqui? Eu posso dizer pra vocês que a minha vida foi construída sobre tudo aquilo que eu aprendi com o que fizeram comigo. Isso é libertador. Tudo aquilo que eu não resolvo volta a acontecer. Eu sempre falo, isso é uma frase que eu falo nas sessões e tudo. Por quê? Porque não adianta, igual eu tô aqui atendendo, a pessoa vem, faz um pacote, mas eu sei que ela não resolveu tudo ainda. E ela não, eu tô bem, tudo. Eu falo: ei, vamos pro final, vamos acessar as raízes. Não vamos deixar superficial, vamos na raiz. Por quê? Para não acontecer nunca mais. Porque senão de tempo em tempo eu tenho que estar voltando em psicólogo, em terapeuta, isso. Não. Tudo que eu quero é que você passe por mim uma vez e não precise mais voltar. Não para terapia, mas aí talvez você volte para aprimorar. Aí volte para mentoria, volte para imersão, volte para todos os outros projetos que eu tenho. Mas que aquele processo que você passar comigo na terapia seja uma vez só. Eu falo, precisa doer muito para não doer nunca mais. Deixa doer. É como uma ferida. É uma ferida. Que você fique em casa. Tô com uma dor aqui, mas eu não quero ir no médico porque ele vai mexer, vai doer. É igual uma dor de dente. A gente fica até o último. Até não aguentar mais. Até ele começar a inchar. Por quê? Porque você não quer ir. Porque mexer dói. Talvez ele vai ter que abrir teu dente, mexer lá dentro. Talvez ele vai ter que abrir a ferida, mexer lá dentro. E aí é mais fácil ficar onde tá. E é exatamente assim que a gente faz com as nossas feridas emocionais. A gente bota no quartinho escuro, fecha a porta e deixa lá. Só que isso é um engano. Porque essas dores, esses assuntos mal resolvidos, eles estão diariamente influenciando em quem você é, nas decisões que você toma e nos comportamentos que você tem. Tá dando pra entender, gente? Dá um oi aí pra mim. Próximo, o terceiro pilar. Reconhecer padrões e ciclos. Lembra que eu sempre falo, primeiro passo, preciso reconhecer. Autorresponsabilidade é olhar para a própria história e dizer: eu tô repetindo isso aqui, eu escolho esse tipo de relação e eu reajo sempre do mesmo jeito. Olha só.
eu preciso reconhecer. Porque é mais fácil culpar o outro. Culpar a situação, culpar o chefe, culpar o governo. Mas na verdade, é aqui dentro que não mudou. E eu precisei tomar uma decisão e me posicionar naquilo. Tomar a decisão e manter firme. Custe o que tivesse que custar. Sabe? Porque quando me posicionei dizendo que eu iria ser uma libertadora na minha família, que os ciclos de repetição iriam parar em mim, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu fiz parceria com meu pai, eu fui pro meu pai. Só que isso não fez com que ele diminuísse aquilo que eu precisava fazer. Só foi mais fácil porque eu estava com ele. Mas eu tive que enfrentar tudo aquilo que eu tinha que resolver na minha vida. E eu tive que encarar. Precisou doer muito, gente. Quando eu falo precisa doer muito para não doer nunca mais, é porque doeu, tá? Não pense porque a gente se posiciona, porque Deus tá com a gente, que não vai doer. Sabe? Então, o que eu quero deixar para vocês não é um medo, não é, ai, vai doer, então vou fugir. Não, não. Muito pelo contrário. Eu vou te dizer que os frutos que vêm pós esse posicionamento, gente, nem se compara. Nem se compara com os momentos que você teve que morrer pra você mesmo, pra tua justiça própria, pro teu orgulho, botar o teu orgulho lá debaixo do chinelo e dizer assim, ah, fica quieto aí, porque quem governa aqui sou eu. Se Deus tá dizendo pra mim fazer, eu vou fazer. Isso é ser autorresponsável. E aí, teve um dia que Deus me pediu para sentar na mesa e conversar com os meus filhos. Meu marido já sabia de todo o meu passado, mas tinham coisas que eu precisava trazer à luz que envolvia a minha casa, que envolvia até o meu ministério, porque como é que eu poderia depois... Hoje eu entendo perfeitamente. Eu já, lá no começo, algumas coisas eu não entendia, mas eu obedeci, né? Que foi o nosso primeiro tema, obediência, mesmo sem entender. Só que algumas coisas eu tinha consciência e outras hoje eu tô entendendo. Por exemplo, se os meus filhos não soubessem da minha história, eles iam ficar sabendo através do meu livro. Meu livro tá pronto. E tá tudo lá. Eu fui a pessoa... Se vocês não têm ideia, eu fui vulnerável a... Assim, ó, me despi. Porque Deus me chamou para esse lugar de vulnerabilidade. Porque o que me conecta com vocês é a verdade no meu coração. Não é uma máscara. Máscara, tá todo mundo cansado. E sabe, quando você tem a tua história bem resolvida, tu não tá nem aí. Sabe por quê? Porque quando a tua história é bem resolvida, você não quer cuidar de caráter. Você não quer cuidar de performance. Você quer saber quem você é em Deus. Então hoje eu sei quem eu sou em Deus. Então eu não tô preocupada em performar. Sabe? Eu não tô preocupada em passar uma postura. Não, essa ali é a Sinara. E a Sinara que quem lê o livro e não me conhece pessoalmente, ela vai me conhecer, e o dia que me conhecer pessoalmente, ela vai dizer assim, meu Deus, a mesma Sinara que falou naquele livro é a Sinara que eu tô conhecendo aqui. Porque Deus, ele tá preocupado com o teu caráter. Agora, desculpa porque eu falei caráter, mas não é caráter, é reputação. Caráter sim, Deus tá forjando caráter. Pelo amor de Deus, é caráter. É reputação. O que é reputação? É como eu quero me mostrar para as pessoas, eles têm que me ver que eu sou Não, tô nem aí com a minha reputação. A minha reputação foi pro chinelo, foi água abaixo. Só que se eu não tivesse tido esse tempo de mesa, que talvez lá atrás eu não tava entendendo, eu não sabia, nem passava pela minha cabeça que eu iria escrever um livro, gente. E talvez mesmo que me passasse, eu nem imaginaria que era por isso. Então Deus falou pra mim, filha, pra onde eu vou te levar, pra como eu vou te usar, você não pode ter nada embaixo do tapete. Nada. Porque como que eu vou te usar se aquilo que os teus filhos não sabem, aquilo ali vai calar tua boca?
Sabe assim, aquela... Ai, fala baixo porque a pessoa... O meu filho chegou e ele não sabe dessa história. Aqui em casa não tem mais isso. Desde aquele dia, lá em fevereiro de 2022. Foi a coisa mais linda o que Deus fez. E hoje, eu não tenho problema nenhum se um dos meus filhos pegar o meu livro e ler, porque toda a história já foi contada antes para eles e por mim. Eles não ouviram da boca de ninguém. Eles não ouviram de terceiros. Eu assumi a autorresponsabilidade e entreguei tudo ali. Eu morri, porque foi doído. Foi doído. Mas foi libertador. Precisou doer muito para não doer nunca mais. Autorresponsabilidade. Olha para o futuro. Foca na solução, ok? O erro aconteceu e eu contribuí para isso. O que posso fazer agora para consertar ou aprender? É libertador. É isso. É sobre isso, sabe? Isso é autorresponsabilidade. Para, gente. Quanto tempo tu tá parada numa dor, numa culpa? Para! Olha para tudo isso e diz assim, ó, peraí. A única pessoa que pode resolver isso aqui e decidir fazer diferente sou eu. Então, naquela mesa, eu sentei e encerrei ciclo. Eu fui alto... E olha, deixa eu falar pra você o que Deus me falou, tá? Foi o que Ele me pediu. Ele falou, Sinara, você vai sentar naquela mesa, você vai contar tudo pra eles, mas, ó, não culpe ninguém. Porque eu não quero que você justifique nada. E olha que tinha coisas ali que tinha justificativa. Mas não era esse o intuito de Deus naquela mesa. O intuito de Deus naquela mesa era a cura. E não era apontar culpados. O autorresponsável não aponta culpados. Aquele que perdoou de verdade não aponta culpados, não justifica o seu erro. Meu, às vezes tu quer falar com uma pessoa, mas assim, eu fiz isso por causa disso. Ai, gente, é terrível isso. Porque isso não é verdadeiro. Aí o Senhor falou, Sinara, assuma toda a responsabilidade. Eu assumi responsabilidade até por coisa que não era minha, que eu não tinha feito, mas, gente, naquele momento eu não ia perder a oportunidade que Deus me deu. Ele falou, filha, o céu está aberto sobre a tua casa. Não perca essa oportunidade, porque talvez não tenha outra. E eu não perdi. Eu deixei tudo ali. Eu deixei tudo naquela mesa. Eu deixei a vergonha, o medo, a insegurança, a rejeição. E eu literalmente saí daquela mesa com vestes novas. Eu saí com mais de 1 tonelada de peso, saiu de sobre as minhas costas, do meu corpo. E dali pra frente, gente, eu comecei a emagrecer. Eu comecei a me comprometer comigo mesma. Eu comecei a olhar pra mim com amor. Porque eu descobri a minha verdadeira essência, o meu valor. E o meu valor não está no que eu faço e nem no que eu tenho. O meu valor está em quem eu sou. E quando eu descobri quem eu era. Porque na verdade primeiro eu descubro quem o meu pai é. Quem é o meu pai. E ele revela quem eu sou. Ele me revela. E ele me revelou como algo maravilhoso, como uma filha amada. Quarto pilar, entender que emoção não pode governar decisão. Porque a dor está muito envolvida com emoções, então ela não pode mais me dominar. Lá em Gênesis ele fala que ele nos deu poder para governar sobre todas as coisas. Governar sobre todas as coisas. Autorresponsabilidade é aprender a dizer, eu estou com raiva, mas não vou decidir com raiva. Eu estou ferida, mas não vou agir pela ferida. Isso é maturidade emocional também, ó. Tá tudo ligado, tá vendo? E olha o que você precisa entender. A pessoa autorresponsável, ela entendeu isso aqui. Ninguém pode se curar por mim. Ninguém pode perdoar por mim. E ninguém pode mudar por mim. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou fazer o que está no meu alcance para viver livre. E aí, você não vai dar conta de fazer tudo. Você tem que fazer a sua parte e deixa que Deus faz a dele. Porque tá aqui, ó. Eu faço a minha parte e Deus faz o que eu não posso fazer. Porque você não pode se curar sozinha.
Você não pode olhar para aquela pessoa que te feriu, te machucou, que acabou com a tua vida e simplesmente olhar amando ela. Não, isso é trabalho do Espírito Santo. Gerar esse perdão dentro de você. Então, quando eu decido perdoar, eu estou dizendo assim, Espírito Santo pode entrar aqui e começar o processo da cura, porque o processo começa a partir da tua decisão. Então, não podemos confundir que antes da minha decisão nada acontece. Antes da minha decisão, o processo não inicia. Então, a partir do momento que eu decido, eu estou dizendo, pode entrar, Espírito Santo. Eu abri a porta. Ele estava ali batendo, e aí eu abri e deixei entrar. E aí ele entrou. E aí ele vai me mostrar todas as coisas que precisa. O processo é só a partir da tua decisão. Então tá tudo bem se você ainda chora, se ainda dói, se ainda afeta, tá tudo certo, porque você agora, mas você decidiu e agora você vai entrar num processo de cura. Tá dando para entender, gente? Benefícios de viver em autorresponsabilidade. Paz interior, clareza nas decisões, relacionamentos mais saudáveis, você aprende a selecionar, fim de ciclos repetitivos, maturidade espiritual e emocional e sensação, que na verdade é isso que acontece, de governo sobre a própria vida. Você governa, não é uma sensação, é governo literalmente. Você decide se você acorda para ir de manhã para fazer o que você tem que fazer ou se você vai ficar no sonequinha mais 5, mais 5, mais 5. O despertador, ele toca para todos. Só que só se posiciona quem levanta para ir. Porque eu posso muito bem, ele tá ali. Então, o Senhor, ele vem nos despertar. Ele vem, o Espírito Santo vem nos chamar. Só que eu tô decidida. Qual é a minha decisão? Qual é o meu posicionamento naquele momento? Ficar na dor? Ou levantar a cabeça e dizer assim, peraí, vamos lá, Espírito Santo, me ajuda a resolver tudo isso. Porque eu não aguento mais. Eu escuto isso todos os dias, eu não aguento mais. Mas o que você tá fazendo de diferente para aquilo? Porque é só o piloto automático, eu não aguento mais. Aí um dia eu peguei uma e falei assim, tá, o que você não aguenta mais? Eu quero que você coloque para mim. O que você... Ela não sabia. Era tão automático aquele eu não aguento mais, como eu não tenho dinheiro, eu não posso, eu não consigo. Tudo isso é piloto automático. Às vezes eu falo assim que nós precisamos, às vezes não, eu falo sempre, né? Eu falo que é papo de louco. Nós precisamos prestar atenção no que estamos falando, porque a gente tem sempre uma narrativa, tem sempre uma desculpinha, tem sempre um papinho, tem sempre um mimimi. Presta atenção durante um dia. Presta atenção no que tu anda falando, porque é tudo automático. É tudo automático. E aí uma nova mentalidade, ela pede uma nova forma de pensar. E é treinamento. A tua mente, hoje o que tu pensa foi aprendizado, foi repetição. E como que tu acha que criar uma nova forma de pensar, você vai dormir e acordar pensando diferente? Não vai, isso é processo. Deus um dia falou pra mim assim, filha, eu não tenho problema em te dar dinheiro. Basta uma palavra minha e eu mudo a tua história da noite pro dia. Agora, o que eu não posso mudar da noite pro dia é uma mentalidade. Isso eu não posso fazer, arrancar essa tua mentalidade e botar uma outra aí dentro. Isso é processo. Que foi o que aconteceu com o povo no Egito. Por que demoraram tanto? Por que eram para entrar todos? Por que só entrou 2, 3, né? Josué, Caleb. Por quê? Por que tantos morreram sem entrar na terra prometida? Por quê? Porque não mudaram isso aqui. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles continuavam com a mesma mentalidade de escravo. E Deus, ele precisa confrontar essa nossa mentalidade de órfão. Porque nós não somos órfãs, nós somos filhas de um Deus maravilhoso e que já conquistou todas as coisas para nós. Amém? E aí, Gálatas 6:5, que era a base, né, da palavra que eu mandei para vocês, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aqui Paulo está dizendo algo muito forte, eu anotei aqui. Cada um é responsável pela sua parte da caminhada. Ninguém pode viver, decidir ou obedecer ou amadurecer no meu lugar. Gente, não dá.
E sabia que nós estamos no piloto automático e é justamente isso que a gente está querendo? É inconsciente. Mas as nossas narrativas, os nossos comportamentos é o tempo todo querendo que alguém faça por nós. E não vai acontecer, bebê. Oh, Jesus. Provérbios, eu anotei aqui que eu gosto muito de Provérbios, também fala: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque se eu sou responsável por guardar meu coração, eu não posso culpar o outro por tudo que entra e fica nele. Porque é você que tem responsabilidade de blindar o teu coração. E o que nós falamos ontem sobre a ofensa? Blinda o teu coração, não deixa a ofensa entrar. Entregou a chave do teu coração para pessoas, pega de volta. Blinda o teu coração. Limita os acessos. Limita as pessoas que vão ter acesso ao teu coração. Não permita. Sabe que se você mora numa casa e o teu vizinho começa a jogar lixo lá, tu vai aceitar? Não, tu vai surtar, tu vai dizer, ei, pode parar. A mesma coisa é isso, coloque limites. Porque as pessoas só vão com a gente até onde a gente permite. É você que está permitindo viver num relacionamento abusivo. É você que está permitindo o teu filho falar do jeito que fala com você. É você que está permitindo aquele lugar te sugar, porque você tem medo de sair daquele lugar. É você que está permitindo. Eu falo, se você não está contente em algum lugar, é você que tem que se retirar. Provérbios 16:1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu faço a minha parte, eu decido, eu planejo, eu ajo, mas Deus governa o resultado. Então, olha só, cada palavra que eu tô trazendo aqui, tudo tem a parte da ação. Porque não adianta. Aquele que lê a palavra, mas a não pratica, é o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Mas aquele que ouve e as põe em prática é o prudente. Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode vir o vento, o tempo ruim, a tempestade, pode vir o que vier. Ela vai até balançar, mas ela não cai, porque a rocha é que sustenta ela. Então, tudo isso que eu tô falando com vocês, nesses 12 dias que nós vamos falar, é o alicerce, é o fundamento, é o começo de tudo. Sobre o que você foi construída. E talvez esse alicerce que você foi construído, como eu fui, talvez não tenha nada a ver com Deus. Talvez foi só uma religiosidade, uma doutrina de homens. E que talvez você vai ter que ser totalmente desconstruída, porque todos, né? Porque essa construção, para ela crescer, ela precisa primeiro ir para baixo. Como a gente começou falando das raízes, primeiro é para baixo. E depois, ela com bastante sustentação, ela consegue levantar seus pilares e seus andares. Tá fazendo sentido para você? Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao final conduz à morte. Falta de autorresponsabilidade é viver no automático. Olha aí, acabei de falar. Sem discernimento. Sabedoria exige escolha consciente. Será que nós estamos sendo conscientes naquilo que nós estamos orando e pedindo para Deus? Será que nós estamos pedindo para Deus realmente? Estamos sendo intencionais, porque o céu não responde pirraça. Deus responde posicionamento. Deus não se move por emoção. Deus se move, o céu se move por convicção. E como é que está sendo a tua oração? Como é que está sendo a tua oração? Tu tá choramingando como uma filha, como uma órfã, e aí Deus, o céu não vai te responder? A palavra de Deus é muito clara quando ele diz assim, ó, vocês não recebem porque pedem mal. Pede para o Espírito Santo hoje, Espírito Santo, você é o que conduz, você é o que intercede ao Pai. Então me ensina a orar, me ensina a pedir o que é certo, me ensina a ter a mente de Cristo. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É mente de filho, não é mais uma mente de órfão. Não é. Ele está dizendo que nós não somos mais órfãos. Ele mesmo, Jesus, disse assim, ei, eu estou indo para o Pai, mas não se preocupem, vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou deixar para vocês o Espírito Santo, que vai ensinar vocês todas as coisas.
Gente, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E por que a gente insiste em buscar em tudo quanto é fonte, menos nele? Romanos 14:12 diz: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Esse versículo é forte. Autorresponsabilidade espiritual. Aqui, ó. Cada um. Cada um. Romanos está dizendo que cada um dará conta de si mesmo a Deus. O que fizeram? Que Deus não vai chegar lá. Ai, filha, tá bom. O que fizeram pra ti? Não, ele quer saber assim, o que você fez? Você vai ter que dar conta da tua vida. Isso é forte, né? Autorresponsabilidade é entender que Deus me ajuda, mas Ele não faz por mim. Aquilo que eu comecei falando, da sujeirinha. Deus me ajuda a limpar, mas Ele já fez. Ele já morreu na cruz. Ele já limpou. Ele já tirou nosso nome da mão do diabo. Ele já fez tudo. Tudo. O sangue dele, meu Deus, o sangue dele cobre tudo. E o sangue dele já fez tudo por nós. Então agora, qualquer bagunça que você faça, é você. Pare de culpar até quem já morreu, tá? Cuidado. Cuidado com essa coisa da maldição hereditária, de heranças hereditárias. Cuidado. Porque tem pessoas que estão usando isso para não assumir a sua responsabilidade. Cuidado. Cuidado, porque não adianta você ficar pedindo perdão pelos erros dos teus antepassados e você não resolve o teu. E você continua errando e fazendo errado. Para com isso. Para de se iludir, para de se enganar. Eu não fiquei indo e voltando, não. Eu assumi a responsabilidade e ali bastou. E nada mais vai vir sobre a minha vida. Porque a partir do momento que eu entendi, me posicionei, me arrependi, pedi perdão, acabou. O Senhor lançou no mar do esquecimento. Isso é autorresponsabilidade. E pare de se culpar. Então eu quero deixar mais. Nós estamos 8 horas. Deixa eu só finalizar isso aqui para vocês. 6 princípios importantes desse livro aqui, ó. Eu quero indicar para você. Deixa eu pegar aqui, ó. Printa aí, tá? Ó, um livrinho curto. Bem cheio. Ó, tem até ferramentas para te fazer. Ele é do Paulo Vieira. Gente, o poder da autorresponsabilidade. Uma ferramenta comprovada que gera auto-performance e resultados em pouco tempo. Então, assim, o que eu quero falar disso? Aqui ele te ensina muito, ele te fala muito sobre a autorresponsabilidade. Olha só, quero deixar uma frase que tá aqui bem na capa do livro. A autorresponsabilidade é a chave para iniciar um grande processo de transformação em tudo que precisa ser mudado em sua vida. É a chave. Autorresponsabilidade é a chave. É parar de mimimi, é parar de manha, é parar de vitimismo e assumir o controle da tua vida. Não mais as emoções, os sentimentos, o passado. Tá dando pra entender, gente? E aí eu quero falar aqui algo que tem aqui. 6 princípios desse livro, que é: pare de culpar. Enquanto eu culpava pessoas, Deus, passado, porque muitas vezes a gente tá culpando até Deus, né? Ou circunstâncias, eu entrego o meu poder na mão do outro. Então, quem culpa abdica o poder de mudar. Porque aí você tá entregando tudo pra pessoa que você tá culpando. Você tá abrindo mão do teu poder de mudar. Pare de reclamar. A reclamação mantém a pessoa presa emocionalmente ao problema. Voltando ao povo no Egito. Por que eles ficaram tanto tempo caminhando naquele deserto? Porque eram murmuradores. Se tem uma coisa que Deus não se agrada, é de murmuração, reclamação. E eu quero te dar mais uma chave. Gratidão é uma chave. Seja grata a Deus. Seja grata a Deus. Porque isso é uma chave que abre portas.
Reclamar é o quê? Foco no problema, repetição da dor e ausência de ação. Tô trazendo consciência aqui, tá? Em Filipenses 2,14 fala: fazei tudo sem murmurações. Não é fácil, né, gente? Pare de se justificar. Ó, lembra que eu falei que quando Deus mandou sentar na mesa? Sinara, não justifica. Justificar é sempre tentar explicar por que não fez, não conseguiu ou não mudou. Quem se justifica não se transforma. Eu vejo às vezes pessoas que querem pedir perdão para outra. Ah, mas eu fiz isso por causa disso, daquilo. Quem tá arrependido de verdade, ei, não justifica mais nada, tá morto para qualquer coisa. Então o verdadeiro perdão não se justifica. O verdadeiro arrependimento não tem justificativa. Guarda isso. Se você ainda tá falando e tá se justificando, cuidado. Pare de se fazer de vítima, né? A vítima sempre tem razão e é por isso que nunca muda. Ai, gente. Eu tenho que rir porque eu já fui tão isso. A vítima é alguém que transfere responsabilidade. E a autorresponsável é alguém que assume escolhas. Tá dando pra entender? E aí, né, mais uma vez aqui, quero repetir, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Deus não quer saber quem fez, quem não fez, quem deixou. Lembra aquele paralítico que estava no tanque de Betesda há 38 anos? Jesus chega para ele e pergunta assim, você quer ser curado? Ele começa a justificar. Mas toda vez que o anjo desce, como eu não ando, eu dependo dos meus amigos. E sempre quando eles chegam comigo no tanque, o anjo já passou. Perdi. Eu não consigo porque eu sou paralítico. Jesus não estava nem aí pro mimimi dele. Jesus fingiu que nem ouviu aquilo, porque Jesus, ele não vai parar na tua justificativa, gente. Para de justificar se tu tá fazendo isso, para hoje. Porque Jesus, ele não quer nem saber disso. E aí aquele paralítico tentou novamente, né, justificar. Jesus olhou para ele novamente. Você quer ser curado? E ele falou assim, eu quero. Então ele disse, levanta e anda. Levanta e anda. Pega, se levanta, seja responsável e vai. 38 anos ele estava naquele lugar. Esperando, reclamando, justificando. E quantas vezes nós estamos parados num lugar, reclamando, murmurando, justificando, sabe? Revisitando toda vez aquela dor, aquele passado que nunca acaba, sabe? Vira e mexe, as tuas conversas sempre voltam pro mesmo lugar, sabe? Teu marido tá cansado, teus filhos estão cansados, porque a mãe sempre fala a mesma coisa, não tem? O filho sempre... a mãe sempre volta nesse lugar. Isso é característica de alguém que não tá resolvido com nada. E ainda tem coragem de vir aqui na terapia comigo e dizer assim, eu já curei, eu já perdoei. Meu Deus! E não sabe, parece que não entrou. Não entrou. Então, eu quero deixar uma pergunta para vocês refletirem, depois eu vou mandar o material lá. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, faça a pergunta, o que eu posso aprender com isso? Aquilo que a Ana escreveu, e eu sempre falo, não é o que aconteceu. Isso a gente não pode mudar. Mas eu tenho o poder de decidir o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Isso é responsabilidade minha. E não adianta mais ficar culpando aquilo que aconteceu no passado. Gente, se eu não tivesse assumido a autorresponsabilidade, eu tava parada. Eu tô desde 2019 no processo, começando essa autorresponsabilidade pouquinho em pouquinho. Gente, vai fazer 7 anos. Já pensou 7 anos parada? Quanta coisa eu iria ter deixado de viver, a minha casa, vocês, mulheres que eu já alcancei. Através, né, da minha vida, Deus alcançou. Então, assim, quantas coisas estão paradas na tua vida? E você tá sendo egoísta. Porque quando você perde, não é só você que perde. Não é só você que deixa de viver. Os que estão ao teu redor, mulheres que Deus tem, esperando o teu posicionamento, deixa
de receber. Então para de ser egoísta, para de olhar só para o teu umbigo. E assume a responsabilidade da tua vida. Faça o que tem que fazer e chega. Sabe? Vai fazer. E você vai receber muito além do que você possa imaginar. E aí eu vou te dizer, você vai olhar para tudo isso e vai dizer assim, por que eu não comecei antes? E aí, gente, como é que foi hoje para vocês? Fez sentido? Mexeu? Preciso que vocês falem aí, né? Para nós encerrarmos. Tão viva? Tá todo mundo aí? Deixa eu ver quem é que tá aqui. Ângela, Jéssica, Sol, Vânia, Nai, Cláudia, a Kátia, a Dé, a Geisa, a Suelen e a Maiara. E aí, meninas? Tão bem? Vão se recuperar? Mas, amores, eu sei que são assuntos que não são fáceis. A Suelen juntando os cacos. Eu sei que não é fácil, mas aquilo que eu falei precisa doer muito para não doer nunca mais. Não deixa de viver tudo. Ei, não, na cara não. Só caixão fechado, né, Nai? Capaz, isso aqui é libertador. É para vocês experimentarem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é libertador. E vocês podem ter certeza. Ó, eu sou aquela mãezinha que bate e depois dá um abraço. Dá um tapa e depois assopra. Então, no dia 13, quando vocês estiverem comigo, aí eu vou dar uma sopradinha. Eu vou dar um abraço, vou dar um beijinho, tá bom? Meus amores, sobre dia 13, que é semana que vem, né? Eu vou fazer uma lista e vou botar no grupo, né, pra gente botar lá quem vai, né, até fechar 30, né, depois se fechar 30 eu não posso mais que isso, porque o condomínio aqui vai me multar, então só pode 30, e aí a gente vai conversando lá pra gente já se agilizar. O que vocês acham, né? Eu acho que deveria ser o quê? Umas 19 horas, 18h30, tá? Vamos conversando lá. Eu vou fazer uma enquete lá, vou fazer uma lista e a gente vai conversando, tá bom? Vamos orar pra gente encerrar, então? Mas é que apanhei hoje, mas enfim, eu amo apanhar pra voltar pro lugar certo, é isso mesmo. Sabe o que um dia Deus me mostrou? Eu sou como uma pastora de ovelhas. Eu ando com um cajadinho e aí as ovelhinhas estão seguindo o seu pastor, que não sou eu. É o bom pastor, o nosso pastor Jesus. E aí, quando uma sai do caminho, eu pego esse cajadinho, dou umas batidinhas na bundinha e boto de novo no caminho. É só isso. Eu só boto de volta no caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu vejo alguém saindo desse lugar, desse caminho, eu tenho que correr e botar vocês de volta nesse caminho, para continuar na verdade e na vida. Amém? Eu acho que deveria ser só, a gente pode fazer outro quando tu tiver também. E agora a gente achou o caminho do café, a gente não precisa parar mais. Ei, deixa eu falar, dia 30, a gente vai lançar, dia 31 de janeiro eu vou lançar o meu terceiro workshop, tá? Mas aí eu vou falar tudo pra vocês, vai ser lançado aqui, eu vou falar com vocês também no nosso encontro terça-feira, tá? Então, meus amores, eu vou orar pra gente encerrar e deixar vocês ir chorar. Mentira! Deixar vocês ir ter um tempo com Jesus e refletir sobre tudo isso, tá? Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado, Jesus. Que a gente realmente possa aprender contigo que é manso e humilde de coração. Porque nós sabemos que tudo que o mundo nos ensinou totalmente ao contrário do que a tua palavra diz. E nós não queremos mais viver nesse engano, mas nós queremos viver na verdade, porque nós sabemos que você é o caminho, a verdade e a vida. Então só existe um caminho, uma verdade que nos leva à vida. E nós queremos caminhar nesse caminho, não nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, e muito menos parar no caminho. Então, Pai, eu peço que cada mulher agora aqui, que parou, eu não sei onde elas pararam,
na caminhada delas, mas Espírito Santo, eu te peço, pegue novamente nas mãos delas e volte elas para o caminho, para que elas não desistam, para que elas se posicionem, para que elas assumam o governo da sua vida, para que elas possam viver a boa, perfeita e agradável vontade, não só na vida delas, mas na casa, na família, no ministério, em todas as áreas, na financeira, na emocional. Pai, obrigado por esses encontros, tem sido tão fortalecedor para o nosso coração. Obrigado, Pai, por cada ensinamento, por cada palavra, porque o Senhor sabe o quanto eu aprendo junto e o quanto eu preciso revisitar esses lugares, muitas vezes, não para revisitar o passado, mas esses lugares de aprendizado, sabe? Porque a gente só aprende realmente, Senhor, com a Tua verdade. Guarda cada uma em segurança, guarda tudo que leva o nome e o sobrenome delas. Pai, que o Senhor continue ministrando essa palavra no coração delas, porque é o Senhor que vai dar crescimento disso dentro do coração delas. Aqui, como eu tenho falado todas as lives, que essas sementes tenham caído em terra boa, que elas entendam o poder e a grandeza de cada semente e elas venham cuidar, que elas tenham a autorresponsabilidade de cuidar de tudo aquilo que o Senhor está dando de entendimento, para que elas possam regar, cuidar, até o tempo de crescer e dar fruto. É isso que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Amém. Meninas, eu agradeço a companhia de vocês em mais um dia, né? Vamos continuar, amanhã é o 6º dia, amanhã a gente tá na metade já, passou tão rápido, né? E eu acho que a gente, depois disso, vamos orar e vamos pedir para Deus para que a gente não pare, né? Talvez a gente comece aí um devocional, uma leitura da Bíblia, não sei, alguma coisa, mas parado a gente não vai ficar, né? E eu amo vocês, tá? Que Deus abençoe cada uma. E eu espero vocês aqui amanhã. Um beijo, tá?